de boa, sem pesos. E eu, particularmente, não sei se vocês vão falar comigo ou não, mas eu acredito no cristianismo que é leve. Claro que a luta de carne e espírito não é fácil, mas o ser cristão, o seguir a Jesus é para ser leve. Eu aprendi dessa forma para Deus. Jesus veio em troca do seu fardo, eu veio com cultura leve, eu jugo suave. E no nosso meio a gente ora sem ter aquela coisa de eu preciso contar palavras bonitas, eu preciso impressionar o Gustavo. O Gustavo não pode achar que não sei orar. Sabe, a gente, quando a gente está reunindo aqui em nossa cultura, não tem essas coisas. E o particularmente gosto muito disso. Queria que no culto de domingo lá em cima do altar, que estivesse ministrando, eu pudesse fazer dessa forma. Eu tenho certeza que quando eu estava na próxima sequência, eu fizer isso uma vez que eu não vou fazer. Mas, Gustavo não estava. É o que vem se interessando. Não, é só porque ele não foi pegar o tripé, ele vai estar segurando. Gustavo não estava aqui nos outros. Nós vamos, agora nas próximas semanas, trabalhar o livro do Carta aos Pecadores, do Telescópio. E cada capítulo ele vai para um tipo de pecado. Escrever cartas para pessoas que cometem determinado pecado. Nós começamos com carta ao homossexual, aí depois veio carta ao associado. E desta vez será carta ao associado. E aí, sempre a gente tem que adaptar, porque o livro ele é direcional, ele é endereçado a uma pessoa que pratica aquele pecado que ele está roubando. Então você tem que adaptar, vamos trazer para cá, obviamente, para você não apontar ninguém nos pecados e falar sobre aquele pecado em si. E aí, agora geral, eu falando para vocês que estão na minha frente, tá? Não é porque é uma pessoa, tá? Só para explicar. O assunto desse carro inicial, o cérebro coletivo. E eu fiquei pensando como trazer. Né? Eu entendi um pouco da forma como o cara do escreveu, que ele estava tratando como uma pessoa casada, vamos dizer assim, e que dentro do casamento dela, ela está buscando prazer sexual na pornografia e não nas relações sexuais com os outros. Ele puxa para a gente, né? No caso, tem casado, tem que fazer evangelho. Se a gente tivesse aqui, ele estava nessa pergunta. Então não caberia. Então, como adaptar? Então, vamos adaptar falando sobre masturbação. Porque a pessoa que está assistindo pornografia, ela não está somente assistindo, ela está assistindo e ela está sendo ela se tornou uma pessoa muito particular, singular da existência dela, que ela somente assiste. Mas a maioria das pessoas que assistem pornografia estão se masturbando para assistindo a pornografia. Eu pensei, né, em falar como chegamos na situação atual da nossa sociedade, que banalizou a pornografia de forma que virou algo, vamos se masturbar, ok, comum. Tipo, é quase como se tivesse virado um pecado, deixou de ser pecado. Né? Hoje em dia não é incomum você ouvir pais, homens, pais, descobrir que o filho está se masturbando e ele está mais interessado em que tipo de pornografia é aquela, se é uma pornografia sexual ou não, do que se preocupar que a criança agora é viciada em masturbação e pornografia. Não é o que tem que preocupar. Não. Pensei em falar sobre isso, mas eu falei, eu acho que seria muito restrito da minha parte, porque catar os pais, eu pensar como é que os pais deveriam lidar e etc. Sabe que não tem pais. Então eu falei, bom, vamos tratar como o livro trata de certa forma, uma pessoa que pratica esse pecado. Como lidar? E aí eu fui para o mestre da sexualidade, mas naturalmente, na pós-evolução cristã, que é o David Heiker, que é um cara maravilhoso. Quem não acompanha no Instagram, acompanhe. Ele fala sobre sexualidade em geral, no casamento, no namoro, a pessoa que é solteira, todo tipo de sexualidade em geral ele fala sobre na página do Instagram. E se escreve Davi com um D no final. Tipo David, sabe traduzir? David. E David, só que é Davi, e se escreve Henrique.
K-E-E, se pronuncia Hiker. Então é Davi Hiker. E eu mando depois no grupo do geral, para vocês verem, acompanhem, ele é um cara maravilhoso. E é uma das poucas pessoas que eu acompanho hoje em dia, que eu consigo só consumir o conteúdo, sem eu ter que ficar ponderando, porque infelizmente a gente acaba tendo muitos conteúdos hoje em dia, que a gente tem que assistir aquela pregação, assistir aquela palestra, ouvir aquela música, ponderando sobre e na Bíblia para ver se está certo ou errado por aqui. Com exceção do Augusto de Podeus, por exemplo, que eu acompanho hoje em dia, que é uma pessoa que você assiste a pregação de boa, que você sabe que você não vai ter uma heresia escondida ali. Ele é um ser humano, ele pode pecar? Pode. Mas na pregação ele não vai. Ele tem décadas de mistério, porque ele não tem muito processo. O David Henrique é um cara que está contando problemáticas atuais, de sexualidade. E é uma pessoa com uma visão até então correta. E aí, eu fui atrás de vídeos do David, do Davi, falando sobre isso. E eu achei um podcast que ele participou com o Jesus Top, que é a editora que nós estamos estudando, no caso perfeitamente, porque foi uma fala dele sobre masturbação, no podcast da editora que a gente está trabalhando. E aí, o David, eu costumo chamar ele de David. E aí eu sabia que o nome dele era Hiker, não era Hiker. Eu já tinha visto ele falando sobre isso no Instagram dele. Mas na minha cabeça era o David. E aí, quando eu fui para esse podcast, que eu descobri que não é David, que é Davi. Enfim. Aí ele diz o seguinte, né? Uma das coisas que fizeram no podcast era como lidar com a masturbação. Ele vai falar sobre o que dizer aos pais que têm filhos iniciados sobre isso. A gente não vai entrar nessa área. Aí ele vai entrar na questão de uma pessoa que pratica o pecado, como lidar. E aí ele diz assim, a pergunta principal é quem a gente ama mais? Eu achei comum, eu vou pensar na hora que eu tive que falar sobre isso. Sendo que a pergunta principal que uma pessoa que comete o pecado, uma masturbação, deve fazer é quem ela ama mais. Quem a gente ama mais. E ele vai dizer, continuando, que existem dois tipos de sexualidades, biblicamente falando. E não é sobre homem e mulher, alto e baixo, gordo, magro, velho e novo. Não. Existem apenas dois tipos. O primeiro deles é a administração dos meus afetos, dos meus desejos, meus prazeres, visando a glória do Criador. E o segundo, que é a administração dos meus afetos, dos meus desejos, dos meus prazeres, visando a glória de uma criatura. Então só existem dois tipos de sexualidade, segundo a Bíblia. Aquela que está glorificando a Deus e ela que está glorificando a criatura. No caso, eu e você, como pessoa verdade. E aí, a pergunta que deve se fazer é para quem eu vivo? Quem amamos mais na minha vida? Para quem eu vivo é mais importante do que eu sinto. Eu sinto. Eu sinto desejo X por Y. Eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Algo mais importante que isso é para quem eu vivo. Se eu vivo para Deus ou se eu vivo para os meus próprios prazeres. Se tem algo na minha vida que está claramente em dissonância com o Evangelho, isso é apenas um sintoma de que tem algo no meu coração mais importante do que o Cristo. E essa deve ser a nossa lógica para discutir todo esse assunto. Se tem algo no nosso coração que vai contra o Evangelho, é porque tem algo no nosso coração, provavelmente a mesma coisa, os dois alvos, que está sendo mais importante do que Cristo. E aí a pessoa vai, na realidade dela, observar o que é essa coisa que está sendo mais importante no coração dela do que Cristo. Se ela mesma, se o parceiro ou se alguma outra coisa. Essas coisas de comportamento, no caso, seus desejos, seus prazeres, seus afetos, seus desafetos, etc.
denunciam o coração. Aí a gente precisa virar para o coração e perguntar: eu estou vivendo para quem? Os meus desejos, prazeres, etc., e tudo isso que eu poderia lembrar, é para o prazer de quem? É em prol de quem? É para a glória de quem? Tudo que existe na minha vida tem sido até agora para a glória de quem? Para a minha própria ou para a glória de Deus? Para quem eu estou me dedicando? Para quem eu estou ministrando meus afetos? Eu estou administrando isso visando a glória e satisfação de quem? Minha própria ou de Deus? Porque é aí que a real transformação vai começar a acontecer. Você vai deixar voltando para a questão da sexualidade que a gente está falando. E aí vai dar uma transformação. A minha vida tem sido para a glória de Deus ou minha própria? Quando você fizer esse questionamento, você descobrir a resposta para essa pergunta, e caso ela seja negativa, é a partir daí que vai começar a mudança da sexualidade A para a sexualidade B, ou da B para o A. Se o seu propósito é glorificar a Deus, obviamente, você vai sair da sexualidade que glorifica a criatura para a sexualidade que glorifica o Criador. E por que no vídeo aí eu acredito isso? Focando na sexualidade em geral. Porque a sexualidade, no quesito de contaminada pelo pecado, ela não está exclusivamente na masturbação. Tipo, se eu não estou cometendo o pecado da masturbação, se eu não estou cometendo o pecado de consumir pornografia, se eu não estou cometendo o pecado de não ser heterossexual, então está tudo bem com a minha sexualidade. Não. Você pode ser uma pessoa heterossexual e ainda assim a sua sexualidade foi contaminada pelo pecado. A pessoa vai ser heterossexual, você não recebe um atestado de santidade pronto. Tudo que vier agora dos seus desejos, aí, dos seus hormônios, está liberado porque você é heterossexual. Não. Se fosse assim, misericórdia. Não é essa a intenção. Todos nós estamos lutando aí contra os nossos pecados, contra as nossas questões de sexualidade, independente de orientação sexual. E aí, quando você começa a transformação de uma sexualidade que glorifica a criatura para a sexualidade que glorifica o Criador, você vai precisar abandonar essa criatura que está sendo glorificada. E essa criatura pode ser alguém, uma outra pessoa. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser uma namorada, pode ser uma namorada. Mas na maioria das vezes é nós mesmos. Somos nós mesmos. E eu vou falar mais pra frente disso, se for desejo do rei da vida. E aí, para lutar contra isso, nós temos 3 passos. Para lutar contra essa questão da transformação e etc. A primeira coisa é a identificação. Precisamos identificar o que amamos mais. E aí a gente precisa chegar no nosso coração, como adolescentes, e questionar o que é que nós amamos mais. E nós precisamos clamar a Deus para Ele nos revelar o que é que nós estamos amando mais, porque o nosso coração é enganoso. A gente vai estar vivendo como aquele meme do Instagram. É fácil, você quiser parar, claro. E você acha que não amo isso. Não, isso aqui é ok, é legal, eu gosto, mas eu não estou amando isso. Aí você está, você só não está vendo. E aí você precisa clamar a Deus para que Ele te revele. Talvez tudo isso que eu falei até aqui, quando diz assim, André, discorre de você. A minha sexualidade não tem problema nenhum. Com certeza você está errado. E com certeza a sua sexualidade é uma criação de Deus e desde a queda toda a criação foi contaminada. Logo, você também tem questões com a sua sexualidade, independente de como você vive sua vida. E se você não enxerga isso, é em Deus que você vai começar a enxergar. Então você vai começar a orar e pedir para Deus te revelar o que é que você está amando mais do que Deus. De que forma que a sua vida, que a sua sexualidade, você não vai dar até para a sexualidade porque a gente está ouvindo isso, mas a sua vida em geral, no que ela não está glorificando isso. E aí Deus vai te revelar. E como a gente viu na questão dos pecados anteriores, o primeiro pecado de Deus sobre a sexualidade, que é em Deus que você vai buscar forças para lutar contra isso. Não é na força do seu braço. E aí,
Na história do rei Davi, que eu quero que vocês interajam comigo para colocar esse monólogo, qual é o maior ídolo de adoração, no caso? Questão de idolatria. Na história do rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Sabe dizer? O que você conhece da história do rei Eu não Davi, posso falar não, gente, tô filmando. que lutou lá contra o Golias,